Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Marco Antônio, vocês estão no canal Cripto com Sabedoria. Depois de um longo e tenebroso inverno, estamos de volta aqui no canal. Confesso para vocês que eu dei uma desanimada, com o pouco alcance de nossos vídeos, as baixas visualizações, as baixas curtidas, as poucas interações, e isso realmente é frustrante para a gente que está iniciando um canal no YouTube. Mas, conversando com um amigo, ele me incentivou a continuar, pois o crescimento ele vem diante de muito trabalho e persistência e não podemos desanimar, né? Agradeço ao Davi, meu grande amigo aí que me incentivou a gente a continuar e vamos continuar e retomar as nossas publicações aqui no canal e espero que vocês possam gostar da nossa análise, de nossa ótica do mercado cripto e em alguns momentos do mercado tradicional. Vou continuar me empenhando aqui para trazer o melhor para vocês da análise, do mercado, análise gráfica e também daquele nosso tradicional estudo filosófico que vai nos trazer a sabedoria que precisamos ter nos momentos de tomar as nossas decisões neste mercado extremamente volátil. E vamos ao vídeo de hoje. No dia de hoje, a gente viu uma queda muito acentuada hoje em todos os mercados, desde o mercado tradicional de ações até ao nosso querido mercado cripto, onde todos os ativos praticamente sangraram no vermelho. E hoje o Bitcoin ele teve uma queda de 9,90 e poucos por cento, quase chegando a 10% de queda, depois de uma breve recuperação aí de 6 dias sequenciais de alta, o que já não era visto há alguns meses. Hoje tivemos uma queda forte e acentuada devido à publicação do índice de preços ao consumidor lá nos Estados Unidos, do CPI, onde o aguardado do CPI, se eu não me engano, era de 8,1% e ele veio anunciado 8,3%, ou seja, 0,2 pontos percentuais acima, significando que a inflação ainda está subindo nos Estados Unidos, apesar do aumento das taxas de juros que o Fed vem promovendo para tentar controlar essa inflação, mas os mercados seguem aquecidos nos Estados Unidos ainda. E diante disso, o mercado entra em pânico e despeja os ativos voláteis, os ativos de risco, pois eles entendem que com a taxa de juros elevada, eles conseguem uma rentabilidade com uma rentabilidade satisfatória com o mínimo de risco possível. Eu só queria entender a cabeça desses investidores, pois, por exemplo, se você está com a taxa de juros lá de 10%, você está ganhando 10%, mas você está com a inflação sua de 8%, aproximadamente, óbvio que eu estou usando em números hipotéticos, não que sejam estes números, mas a taxa de juros a 10% e a inflação a 8%, você tem o ganho de 2% apenas, pois, descontando a inflação, que você ganhou em 10%, mas seu dinheiro está desvalorizando em 8%, que é o que você está perdendo de poder de compra com a inflação. Então, no frigir dos ovos, você está com 2% ali de valorização. Sendo que em um mercado volátil aí você consegue uma valorização muito maior. Falta uma estruturação e um raciocínio melhor dos investidores, principalmente para o mercado cripto e as criptomoedas. Mas a gente sabe que são ativos de risco. E por serem ativos de risco, estão ultimamente muito atrelados a outra categoria de ativos de risco, que são as ações do mercado tradicional, principalmente as ações do setor tecnológico.
Então despenca lá na bolsa, despenca aqui no mercado cripto. E assim seguimos o baile. Mas a gente vê a seguinte situação em que a queda também ela não está apenas atrelada a essa divulgação de dados que teve hoje nos Estados Unidos. Ela está principalmente atrelada a isso aqui, que com esse aumento da inflação que permanece subindo, o mercado já começa a apostar, né, que não vamos ter uma manutenção ou uma redução das taxas de juros no patamar que está atual, mas sim que lá nos Estados Unidos eles vão subir em 1 ponto percentual nesse mês de setembro, na reunião da semana que vem, né, que vai ser decidido aí um novo patamar de juros, né? O FONC, né, o Comitê Federal de Mercado Aberto, vai se reunir na próxima semana para onde ele vai decidir, né, a elevação da sua meta da taxa de juros no curto prazo. E em vez de ser 0,75, igual o mercado estava esperando, o mercado já está esperando que seja 1 ponto percentual. Então, esse derretimento, essa queda, já pode ser uma antecipação dos participantes do mercado, dos investidores, de que o Fed vai enrijecer ainda mais essa política de juros, aumentando a sua taxa e acompanhando alguns vídeos do Stormer e alguns outros especialistas do mercado, eles estavam falando, estavam otimistas quando ao chamado soft landing, aquele pouso suave, para não ter muito impacto na economia e no mercado. E o mercado reagindo dessa forma a esses anúncios e a visão mais hawkish, né, do mercado do Fed quanto a isso aí, leva a que a gente creia que não deva acontecer esse soft landing. O Fed vai apertar o cerco realmente cada vez mais. E aí a gente vai ver novos aumentos de juros sucessivos até que a inflação seja controlada, se é que ela vai ser controlada, né? Mas no frigir dos ovos, né, a gente tem que ter em mente que no longuíssimo prazo, tudo isso não passa de ruído, não passa de oscilações que o mercado tem. E depois, lá na frente, a gente olhando para trás, a gente vê que nada, tudo isso que nós vivemos, nada foi do que uma turbulência, né, no percurso, que foi um simples ruído de mercado. E vamos dar uma olhada aqui no gráfico do Bitcoin. O que o gráfico nos mostra? O gráfico nos mostra o seguinte, que desde que nós marcamos esta região, deixa eu aumentar aqui para ficar melhor a visualização, que desde que nós marcamos esta região aqui, né, esse range verde aqui, e que nós falamos, que nós acreditávamos, né, e acreditamos que talvez seja o possível fundo do Bitcoin, ele vem, né, respeitando essa região, tendo perdido aqui essa região nos dias 18 e 19 de junho, né, chegou a no dia 18 até fechou abaixo, mas no dia 19 já voltou acima. E novamente em 6 de setembro ele fechou abaixo desse range aí, mas no dia 7 ele já voltou. E desde o dia 7 até o dia de hoje estávamos em recuperação, tendo um altinho aí. E a gente olhando aqui o gráfico, a gente vê que mais uma vez testamos a região aqui dessa média. Tivemos essa rejeição aqui em julho, final de julho de 2022.
Depois a gente teve, né, chegamos até a romper e assentar em cima da média em 13 de agosto e testar ela como suporte, mas não foi um suporte forte. Já voltamos abaixo dela e com isso nós retomamos aqui para dentro do range, né, lateral aqui. E agora, do dia 7 para diante, a gente novamente testou a média. E mais uma vez não conseguimos rompê-la. E assim, foi o terceiro teste dessa média. Assim como, né, desde que a gente rompeu lá atrás e entramos dentro desse canal formado por linhas de tendências de baixa de quedas anteriores, a gente veio, né, vem respeitando esse canal. Não perdemos esse canal. E esse canal já foi testado no topo aqui uma vez aqui em agosto e agora novamente no dia de hoje, né, testamos aqui esse canal mais uma vez. Então, a gente viu o seguinte, diante dessa configuração gráfica, se nós rompêssemos essa média e rompendo essa linha de tendência de baixo, que é uma tendência, né, se eu não me engano, é uma das principais, daquelas primeiras quedas que aconteceram lá atrás, né, acho que meados de maio do ano passado, a gente romperia, se não foi a de maio do ano passado, foi de dezembro, né, após a alta de dezembro, em março, se eu não me engano. Aí a gente iria retomar, teríamos grandes chances aí de retomar a alta buscando esses alvos iniciais aqui que foram, né, esses suportes perdidos, eles funcionariam como resistência, para a gente passar acima dessa média aqui, essa média aqui e essa daqui, quando ocorre o rompimento ocorre com força, é um movimento forte e estrondoso, e aí a gente passando acima disso daqui retomaríamos a bull run aí novamente. Mas voltamos aqui a esse range lateral aqui. Eu particularmente, do jeito que o mercado vem desde essa queda mais forte que ocorreu em junho, eu acredito que a gente vai ficar nesse range, né? E também baseado em períodos gráficos, né, invernos, bear markets que aconteceram anteriormente, eu acredito que a gente vai ficar nesse range lateral aqui até meados de novembro, dezembro ou janeiro, um desses 3 meses aí, para a gente retomar a alta. E dentro desse período aí de 6 meses, essa média vai começar a adentrar essa região que a gente colocou aqui como possível fundo. E ela adentrando aqui, o preço vai ter que começar a tomar decisão se vai romper definitivamente ou se vai romper o suporte para baixo aqui. E perdendo esse suporte aqui neste momento, né, a próxima região de suporte são essas LTBs inclinadas aqui que vão funcionar como suporte. Mas a gente acredita, né, que esse suporte aqui ele funcione muito bem, igual ele já funcionou, não rompendo aqui, não passando da região dos 18 mil, 17 mil dólares. Vamos ver aí, né, que o Bitcoin vai passar, né, para nós nos próximos dias aí, né? Hoje aqui já abriu, né, com uma alta tímida aqui depois dessa queda acentuada aqui igual houve aqui atrás aqui, ó. Então a gente vai ver o que nós podemos esperar do Bitcoin nesses próximos dias aí. Nessa semana teremos aí a atualização do Ethereum, né, com o merge do Ethereum, onde ele passará de Proof of Work para Proof of Stake. E vamos ver também como se comportará o Ethereum ao longo desta semana aí. Vamos ver se
e já subiu o que tinha para subir, se vai ser a concretização daquela, sobe no boato e cai no fato, ou se ele vai permanecer mantendo a sua valorização aí que teve nos últimos dias aí. E para a gente finalizar o nosso vídeo, vamos ao nosso ensino filosófico do dia, onde Epiteto, em seus discursos, diz para nós o seguinte: são os acontecimentos que provocam medo, quando um outro detém poder sobre eles ou pode evitá-los, essa pessoa se torna capaz de causar medo. Como a fortaleza é destruída? Não por ferro e fogo, mas por julgamentos. É aqui que devemos começar, e é a partir dessa frente que devemos tomar a fortaleza e expulsar os tiranos. Então, Epiteto traz para nós o seguinte, né? Essa fala de Epiteto vem bem a calhar com o momento que vivemos aí com o todo-poderoso Fed, né? Porque, como diz Epiteto, são os acontecimentos que provocam medo. Né? Tudo que acontece à nossa volta, em nosso dia a dia, é que é capaz de nos trazer medo. E quando um outro, né, um terceiro, uma pessoa que está, né, fora do nosso poder de controle, quando um outro detém poder sobre esses acontecimentos ou pode evitar esses acontecimentos, essa pessoa se torna capaz de causar medo. Então é justamente o que o Fed provoca no mercado com essas decisões que ele toma. Então as outras pessoas, os outros participantes do mercado, ficam temerosos com essas decisões mais duras do Fed, de aumentar taxa de juros, de endurecer a economia, de retirar estímulos, né, que foram colocados no mercado por ele mesmo. Então, o Fed e o FONC, né, criam todo esse pânico exacerbado no mercado. E aí Epiteto é muito sábio, diz para nós o seguinte: como a fortaleza é destruída? Né? Se o medo é externo, são os acontecimentos que provocam. E se uma pessoa domina esses acontecimentos, né, se ela domina fazendo que aconteçam ou que evita que eles aconteçam, como que uma fortaleza é destruída? Aí quando o Epiteto diz fortaleza, ele quer dizer o nosso interior, a nossa alma, o nosso espírito, né, o nosso raciocínio. Como que nós internamente somos destruídos? Não é por ferro e nem por fogo, mas por julgamentos. São os julgamentos que a gente lança daquele acontecimento. É o quanto nós deixamos esse acontecimento interferir em nossa vida, em nosso emocional, na nossa razão. Sermos influenciados por esses acontecimentos, esse julgamento que a gente faz, é que enfraquece a nossa fortaleza. E ele diz que é aqui que nós devemos começar. E a partir disso que nós devemos tomar fortaleza e expulsar os tiranos. Não deixar sermos governados pelos tiranos do Fed. É ter foco, né? Se nós acreditamos nas criptos, na tecnologia ofertada pelas criptos, na alta expansão de valor do Bitcoin, do Ethereum, de outras criptomoedas, se a gente acredita, tudo isso não passa de ruídos, como eu já falei, turbulências, são meros acontecimentos, né? São saliências que a gente vai passar pelo caminho. Mas nós
tendo a nossa força mental, a nossa fortaleza íntima, a nossa convicção de comprar, fracionar as nossas compras, né, mensal, semanal, né, diário, seja lá qual for o tipo e o setup de aportes financeiros que você determine, a gente cumpra fielmente ali com o nosso propósito e aguardemos daqui a 4, 5, 10 anos, seja lá o prazo que cada um queira aguardar, se expor e se submeter a esse mercado de volatilidade, e aí a gente vai colher esses frutos lá na frente, vamos olhar para trás e ainda, né, rirmos de nós mesmos quando nós nos desesperávamos por causa das decisões tomadas pelo Fed e pelo FONC e pelo todo-poderoso senhor Jeremy Powell. Então, meus amigos, o que eu tinha para trazer no vídeo de hoje era isso. Espero que vocês possam gostar e nos vemos até breve em um novo vídeo aqui no nosso canal.